Eu vou te contar essa história do jeito que ela me foi contada, porque tem coisa nessa vida que a gente não inventa, a gente carrega. Meu nome é Zeca Estrada, sou caminhoneiro há mais de 20 anos, desses que já dormiram em acostamento, posto velho e pátio de porto. E foi numa parada em Sergipe, numa noite quente e parada demais, que eu ouvi esse relato que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tinha encostado o caminhão num bairro antigo, daqueles que parecem não ter pressa de virar futuro. Rua estreita, casa baixa, gente que ainda senta na calçada para conversar quando o sol vai embora. Entrei num mercadinho para tomar um café e puxei conversa com uma moça que estava no caixa. Foi ali, sem clima nenhum, que ela começou a falar. Ela disse que o nome dela era Rebeca. Na época dos fatos, ela tinha 22 anos e morava naquele mesmo bairro desde criança. Um lugar tranquilo, tão quieto, que dava até confiança demais. Segundo ela, nunca teve medo de andar sozinha ali, nem tarde da noite. A rotina era simples. Todo dia, quase no mesmo horário, ela colocava a guia nas duas cadelinhas e saía para caminhar. As duas eram a companhia dela, Mel e Juju. Pequenas, espertas, acostumadas com aquelas ruas como se fossem extensão do quintal. O passeio acontecia sempre por volta das 11 da noite, quando o barulho dos carros já tinha sumido e só sobrava o som distante da cidade respirando. Era o momento que ela usava para organizar os pensamentos depois de um dia puxado entre trabalho e faculdade. Ela conhecia tudo ao redor, cada portão enferrujado, cada poste que falhava, cada esquina onde a luz ficava mais fraca. Normalmente dava uma volta completa no quarteirão da escola estadual e voltava pela rua mais movimentada. Nada mudava, nada surpreendia. Naquela noite específica, porém, o corpo dela pedia descanso, cansaço pesado, desses que deixam a gente impaciente. Por isso, quando chegou numa esquina próxima aos fundos da paróquia, resolveu encurtar o caminho. Uma rua menos iluminada, pouco usada à noite, mas que nunca tinha causado problema. Na cabeça dela eram só mais alguns minutos de ar fresco antes de dormir. Essa rua ficava entre o muro alto da escola, cheio de caco de vidro no topo, e a lateral da igreja com um muro mais baixo. Logo que entrou ali, percebeu que a iluminação estava pior do que de costume. Um dos postes piscava sem parar, acendendo e apagando numa luz amarelada que deixava tudo estranho. Quando apagava, a escuridão não era total, mas suficiente para esconder buracos na calçada irregular. As cadelinhas que sempre iam puxando a guia pararam de repente. Não foi curiosidade, foi trava. As duas ficaram com as orelhas em pé, olhando fixo para o fim da rua onde a luz não alcançava. Rebeca tentou puxar, falou baixo com elas, achando que era gato, rato ou resto de comida, mas elas não se mexeram. O silêncio ali parecia errado. Não tinha grilo, não tinha vento, não tinha nada. Só o chiado do poste falhando e o som das próprias passadas. A Mel começou a emitir um chorinho estranho, fino, sofrido, diferente de qualquer latido que ela já tinha ouvido. A Juju se encolheu no chão, tentando se esconder atrás das pernas da dona. As guias se enrolaram nas canelas dela, e as duas tentavam passar para trás, como se Rebeca fosse a única coisa entre elas e alguma coisa que estava à frente. Foi ali, no meio daquela rua que parecia comprida demais, que ela sentiu a primeira fisgada de medo de verdade. Um medo sem forma, sem motivo claro, só uma sensação pesada avisando que algo não estava certo. Ela tentou se convencer de que era cansaço, que era só imaginação. Respirou fundo, levantou o olhar e forçou a vista em direção ao fim do quarteirão. E foi nesse instante, sob a luz falha do poste, que ela viu as 3 figuras surgindo lentamente no meio da rua. Quando ela me contou isso, eu lembro bem do jeito que a voz dela mudou. Não era mais alguém lembrando de um susto antigo. Era alguém revivendo. Rebeca disse que no primeiro segundo sentiu até um alívio bobo. 3 figuras caminhando na direção dela significava gente. E gente, mesmo estranha, costuma trazer uma falsa segurança. Ela pensou que fossem 3 senhoras, talvez frequentadoras da paróquia, dessas que ficam até tarde em reunião ou limpeza. No bairro antigo, isso não era nada fora do normal. As roupas longas e escuras podiam ter assustado as cadelinhas. Pelo menos era isso que ela tentou acreditar. As 3 caminhavam juntas, muito próximas uma da outra, formando um bloco compacto no meio da rua. Vestiam algo parecido com mantos ou vestidos longos, todos em tons escuros, quase pretos. Não dava para distinguir detalhe nenhum.
Rebeca respirou fundo, tentando relaxar os ombros e se convencer de que estava exagerando. Falou baixo com as cadelinhas, tentando passar calma, mesmo sentindo o coração acelerar. Só que conforme a distância diminuía, detalhes começaram a incomodar. As 3 não conversavam. Não havia cochicho, nem tosse, nem o som de passos. Nenhum arrastar de sandália, nenhum sapato batendo no asfalto. Era como se elas deslizassem. O poste acima da cabeça de Rebeca atagou por alguns segundos, deixando apenas a luz fraca do poste que ficava atrás das figuras. Esse contraluz transformou as 3 em silhuetas perfeitas. Ela não conseguia ver rosto, mãos ou tecido, eram apenas formas recortadas contra a claridade pálida. O corpo dela começou a pesar, como se cada passo exigisse esforço demais. Mesmo assim, a cabeça insistia em manter a lógica. 3 idosas não eram ameaça. Voltar correndo seria ridículo. As cadelinhas, porém, diziam outra coisa. Mel tremia tanto que encostava o corpo inteiro nas pernas dela. Juju chorava fino, constante, como um apito de medo. Elas estavam coladas nela, tentando se esconder, reagindo como se houvesse um predador logo à frente. Rebeca sentiu um aperto no peito difícil de explicar. Quando as figuras ficaram a poucos metros, a estranheza virou pânico contido. Com a luz atrás delas, já era para aparecer algum detalhe, um cabelo branco, um botão, um brinco, qualquer coisa humana. Mas não tinha nada. As silhuetas pareciam planas, escuras demais, como se não pertencessem ao mesmo espaço da rua. Outro detalhe gelou a espinha dela. Toda vez que a luz do poste falhava e voltava, as 3 pareciam estar um pouco mais próximas sem que ela tivesse visto o movimento. Não era caminhar, era como se pulassem pequenos pedaços do espaço. O cérebro dela gritava que aquilo estava errado. Mesmo assim, Rebeca fez o que muita gente faz quando entra em negação. Tentou ser educada. Disse um boa noite baixo, quase engasgado, mais para ouvir a própria voz do que esperando resposta. As 3 pararam ao mesmo tempo. Não foi uma depois da outra, foi junto, sincronizado. A do meio inclinou levemente a cabeça. Rebeca não via olhos, mas sentiu um peso sobre ela, uma sensação de ser observada por algo que não precisava de rosto para enxergar. Nenhuma respondeu, nenhuma se mexeu. O silêncio ficou tão denso que parecia sugar o ar. Até os grilos tinham sumido. Ela forçou um sorriso nervoso e continuou andando, mas não conseguia virar totalmente de costas. Passou de lado, puxando as cadelinhas, com o coração batendo forte demais. Enquanto ela se movia, as cabeças das 3 acompanhavam o deslocamento, suaves, mecânicas, sem pressa. Rebeca percebeu então que havia algo ainda mais errado. A luz vinha de trás delas, mas não existia sombra no chão, nenhum contorno de pé, nenhuma separação entre corpo e asfalto. Elas não projetavam nada, eram como manchas vivas coladas na realidade. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Ela acelerou o passo o máximo que conseguiu sem correr. As cadelinhas quase se embolavam nos pés dela, desesperadas. Cada instinto gritava para não olhar para trás. Mas o medo tem uma curiosidade cruel. Quando chegou perto da esquina, onde a rua voltava a ser bem iluminada, ela parou por um segundo. Precisava confirmar, precisava saber. Rebeca olhou por cima do ombro e, naquele instante, o que ela viu fez o medo ganhar uma nova forma. Rebeca me disse que o choque foi tão forte que parecia um soco por dentro do peito. No meio da rua, exatamente onde antes estavam as 3, agora só havia uma única silhueta, parada, imóvel, maior do que qualquer uma das outras parecia antes. O poste defeituoso continuava piscando do mesmo jeito, iluminando e apagando aquela forma escura que não deveria existir. Por um segundo, ela pensou que as outras 2 tivessem se escondido na escuridão. Mas não havia tempo para raciocinar. Cada vez que ela piscava, a figura parecia mais próxima. Não era caminhada, não havia deslocamento visível. Era como se a distância simplesmente diminuísse sem explicação. O corpo dela entrou em pânico antes da mente aceitar. Ela puxou as cadelinhas e dobrou a esquina, quase arrastando as 2. Não correu por orgulho, nem por medo de parecer exagerada, mas andou rápido o suficiente para sentir o ar queimar nos pulmões. Só parou quando chegou no portão de casa, 2 quadras depois. As mãos tremiam tanto que a chave quase caiu várias vezes antes de acertar a fechadura. Assim que a porta abriu, Mel e Juju dispararam para dentro, como se a casa fosse o único lugar seguro do mundo. Não ficaram na sala,
Não ficaram perto dela, correram direto para o fundo do corredor, se enfiando no quintal escuro. Rebeca trancou a porta, passou a corrente e encostou a testa na madeira, tentando fazer o coração desacelerar. Nas semanas seguintes, ela tentou fingir que nada tinha acontecido. Mudou o horário dos passeios para o fim da tarde, evitou completamente aquela rua da escola e passou a deixar as luzes externas acesas a noite inteira. Mas o medo não respeita tranca nem rotina. Ele se infiltra. Os sonhos começaram quase imediatamente. Sempre o mesmo cenário. No sonho, ela estava na janela do quarto, olhando para a rua. As 3 silhuetas estavam paradas na calçada, em frente ao portão de casa. Não faziam nada, apenas esperavam. Quando ela se aproximava da janela, uma delas levantava o braço e batia no metal do portão. Pancadas lentas, pesadas, que faziam o corpo inteiro dela vibrar. Ela acordava suada, com a garganta seca, o coração disparado. No começo se convencia de que era só trauma, mas os sonhos se repetiam, noite após noite, sempre iguais. Até que numa noite o sonho mudou. Dessa vez ela não estava no quarto, estava na cozinha, enchendo um copo de água. O barulho veio primeiro, 3 batidas no portão. Depois, mais 3 na porta da sala. O susto foi tão grande que ela deixou o copo cair. O som do vidro quebrando a fez despertar de um salto. Rebeca estava sentada na cama, no escuro total do quarto. O silêncio da casa era tão profundo que ela conseguia ouvir o tique do relógio na parede da sala. Tentou rir de si mesma, convencer o corpo de que era só mais um pesadelo. Esticou o braço para chamar Mel e Juju, que costumavam dormir no tapete ao lado da cama. Não sentiu nada. Foi então que o som veio de novo. Não era sonho. 3 batidas lentas e firmes na madeira da porta da frente. Cada pancada parecia atravessar a casa inteira. O coração dela quase saiu pela boca. Ela se levantou devagar, com as pernas fracas, e olhou pelo corredor. As cadelinhas estavam no fundo, espremidas contra a parede, tremendo tanto que as unhas batiam no piso. Não latiam, não rosnavam. Estavam escondidas, do mesmo jeito que fizeram naquela rua escura. Foi nesse instante que o terror ficou completo. Pela fresta da porta do quarto, Rebeca viu o filete de luz do corredor sendo cortado. 3 manchas escuras se projetaram no chão. Nenhuma tinha forma de pé, nenhuma parecia humana. E ali, sem precisar ver rosto nenhum, ela soube que aquilo que encontrou naquela noite não tinha ficado na rua. Rebeca disse que ficou paralisada por longos segundos, encarando aquelas 3 manchas escuras no chão do corredor. Não havia sombra definida, não havia contorno humano. Era como se a luz estivesse sendo engolida. O instinto mandava correr, gritar, ligar para alguém, mas o corpo não respondia. O medo tinha virado um peso esmagando o peito. As batidas cessaram. O silêncio voltou pesado, espesso. Ela não ouviu passos se afastando, nem o ranger do portão, nem nada que indicasse que aquilo tinha ido embora. Só o relógio da sala marcando o tempo, como se debochasse da situação. Rebeca fechou a porta do quarto com cuidado, encostou a cama nela e se sentou no chão, abraçada às pernas, esperando o amanhecer. A noite passou devagar demais. Nenhuma outra batida aconteceu. Quando o dia clareou, ela criou coragem e saiu do quarto. A casa estava exatamente como sempre esteve. Portas intactas, portão fechado, nenhum sinal de invasão. As cadelinhas só voltaram a se aproximar dela depois de muito tempo, ainda ariscas, olhando para os cantos da casa como se algo pudesse surgir a qualquer momento. Depois daquele dia, a vida dela mudou de vez. Rebeca se mudou do bairro alguns meses depois. Nunca mais passeou com as cadelinhas à noite. Nunca mais cortou caminho por rua escura. Ela me disse que tentou buscar explicações racionais, conversou com gente da igreja, com vizinhos antigos, até com um padre mais velho da região. Ninguém soube explicar. Mas um comentário ficou martelando na cabeça dela. Uma senhora disse que anos atrás, outras pessoas já tinham visto figuras parecidas naquela rua. Sempre em 3, sempre à noite, sempre em silêncio. E que quem via nunca esquecia. Não atacavam, não falavam, apenas apareciam, como se observassem, como se marcassem presença. Rebeca nunca mais sonhou com elas depois da mudança.
mas afirmou uma coisa que me arrepiou quando ouvi. Em noites muito silenciosas, quando o vento para e os cachorros da vizinhança se calam de uma vez, ela ainda sente aquela mesma pressão na nuca. A sensação de estar sendo observada por algo que não precisa de olhos. Eu, Zeca Estrada, já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Já ouvi história de estrada, de fazenda, de beira de rio e de bairro esquecido. E uma coisa eu aprendi: tem lugares que guardam presenças. Não são fantasmas do jeito que a gente imagina. São marcas. São sombras que não pertencem só à noite, mas ao próprio lugar. Se você mora em bairro antigo, se já sentiu um silêncio estranho onde deveria ter som, confia no instinto. Principalmente se um animal reagir antes de você. Eles veem o que a gente demora a perceber. E às vezes o erro não é encontrar essas coisas, é achar que elas ficam para trás quando a gente vira a esquina. Agora eu quero saber de você. Já viveu algo parecido? Já sentiu que estava sendo observado sem motivo? Conta aqui nos comentários. Sua história pode não ser só sua. Se você curte relatos assim, segue o canal, porque sempre tem mais história de arrepiar esperando por você. E quando terminar aqui, assiste também o último vídeo que escrevi, chamado A Passageira que Não Desce Nunca. Aquela história também começa numa noite comum e termina de um jeito que ninguém esquece.